Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje a gente tem aquele convidado super especial, ufólogo, pesquisador, mas é pesquisador mesmo. É aquele que mostra a cobra, não, mostra o pau e mostra a cobra. Eu não sei como é que fala. Bem-vindo, Edson. Tudo bem? Tudo bem, Karen? Quanto tempo, hein? Faz Muito tempo aí tempo. que eu participei do seu programa, né? E aí, É, tudo bem com você aí, com o Dorim? maravilhosamente bem. Estamos super bem. Mas, Edson, conta aqui para a galera quais são os acontecimentos atualizadérrimo de 2020 na ufologia. O microfone é teu. Então, a gente está fechando, né, agora o ano de 2020 e apesar, né, da pandemia, né, dessa coisa atípica que aconteceu no ano de 2020, para a ufologia, pelo menos assim, para o nosso canal, lá o canal Enigmas e Mistérios, a revista OVNI Pesquisa, da qual eu sou coeditor, a gente só teve boas notícias, né? E com relação à pesquisa ufológica, ou seja, a casuística, os casos que vêm ocorrendo, foi realmente uma enxurrada. O ano de 2020 apareceu muita coisa, muitos vídeos que foram feitos em várias partes do Brasil, seres que foram avistados, objetos que pousaram, enfim, foi uma avalanche mesmo para a ufologia. É lógico que tem que dar um desconto, né, que algumas coisas eram erros de interpretação, balões, pessoas que pegam saco de lixo, coloca a luzinha de LED e solta aí no céu, né? E aí as pessoas à noite vê aquilo, ficam deslumbradas e filmam pensando se tratar de um OVNI autêntico. Mas o que mais chamou atenção foi a notícia agora, no final do ano, de um cientista israelense, né? Ele é ex-agente da parte de inteligência, ele trabalhou quase 30 anos na Agência Espacial Israelense, é um cara bem conceituado, um cientista bem conceituado, ele já está aposentado, e aí ele veio com uma declaração bombástica para a mídia lá israelense, dizendo que o governo israelense e o governo americano, o Donald Trump, ele chegou até a citar o Donald Trump, que eles têm um acordo com os aliens e que eles teriam uma base no interior de Marte, né? Ou seja, ele fez algumas revelações bombásticas para a ufologia, que também não é assim novidade, muitas outras pessoas já falaram a respeito disso, mas infelizmente ele não apresentou prova nenhuma. Quando você traz alguma revelação bombástica desse naipe, né? Logicamente a gente espera que venha com alguma prova. Mas ele falou também que em 2021, ou seja, no ano que vem, ele vai estar lançando um livro onde vai estar trazendo mais informações detalhadas a respeito disso. Então, é minha percepção pessoal a respeito disso. Sopesando ainda que ele é um cientista de renome, vamos dizer assim, que tem credibilidade no meio acadêmico, no meio científico, mas sopesando tudo isso, eu acredito que é uma jogada de marketing para ele vender livro, né? Mas mesmo assim, eu vou ficar aí observando essa notícia e de camarote, né? Vou ficar observando para ver o que vai acontecer, como que vai desenrolar essa história. Alguma coisa tem por trás, porque recentemente também a gente teve o reconhecimento do Pentágono norte-americano de alguns vídeos que os tic-tacs, né, que vieram à tona aí, e eles reconheceram pela primeira vez que são OVNIs, ou seja, são objetos voadores não identificados. Ou seja, para os Estados Unidos mudar de postura, né? Ele tinha uma postura de acobertamento
e agora está liberando alguma coisa, então alguma coisa está acontecendo. Então a gente tem que ficar antenado aí, e as pessoas que te acompanham aí fiquem antenados, porque alguma coisa na ufologia está acontecendo. E de abril de 2020 para cá, houve uma grande onda, né? Muitas pessoas filmando, fotografando o fenômeno. Eu recebi muitos vídeos de dia, de noite, algumas coisas bem interessantes mesmo, mas a gente sempre fica na dúvida, né? Pode ser que seja OVNI, pode ser que seja alguma coisa diferente, mas tem alguns ali que, pelo movimento, pelas características que são típicas dos OVNIs, a gente já tem uma queda para acreditar que se trate realmente de objetos, alguns tripulados, outros sondas, né, teleguiados. E, inclusive, ontem, no WhatsApp, né, eu recebo muita coisa no WhatsApp, um informante nosso lá de Rondônia, ele chegou a filmar um objeto vermelho, parecendo do tamanho de uma laranja, como se fosse uma sonda mesmo, e viu um objeto também grande, branco, né, com uma coloração branca, no céu, só que era de um tamanho maior assim. Ele filmou isso ontem. Teve algumas filmagens no interior de São Paulo, também recente, nesse mês de dezembro. Então a gente está recebendo muita coisa. Do Rio de Janeiro também teve algumas filmagens. Agora, o caso mais interessante foi o avistamento de seres, né? Seres com olhos luminosos, esverdeados, assim, como se fosse um interruptor de luz, aqueles antigos, que ficava meio verdinho. Então, os olhos da criatura, né, eram duas criaturas, foram vistas em Lagoa Santa no mês de novembro. Eu, inclusive, no canal Enigmas e Mistérios, fiz um vídeo colocando o depoimento das duas testemunhas, que são testemunhas famosas até. Uma delas é a Paula Sperling, Paula von Sperling, Viana, que ganhou o Big Brother Brasil 2019. E a outra testemunha é a irmã dela, a Mônica Sperling, né? Então, as duas voltavam por volta das 22 horas de Belo Horizonte. Quando chegaram no sítio, né, na casa da família, que estacionaram o carro, estavam tirando as coisas do carro, a Paula encostou numa cerca que tem assim, e olhando para uma mata que tem do lado da casa deles, viu um ser olhando fixamente para ela, com aqueles olhos verdes, luminosos, né? E viu também um outro agachado, como se estivesse fazendo alguma coisa ali. A princípio, ela pensou que fosse alguma brincadeira dos parentes, né? Então, algum primo, alguém ali da família com alguma máscara, sei lá, alguém fantasiado querendo assustá-las. Mas aí, de repente, quando ela começou a observar, e aí saiu da frente um galho, né, uma vegetação que estava cobrindo parte do rosto, aí ela viu que realmente era algo bizarro, assim, e ela até chega a dizer no Instagram dela, ela chegou a contar essa história no Instagram dela, que era um ET mesmo, ela viu um ET. Primeiro ela viu uma luz, uma luminosidade, depois que chamou a atenção dela, depois ela viu essas duas criaturas. Aí depois a outra irmã também saiu do carro, aí foi aquela apavoramento, um terror. Ela estava com o celular, mas não filmou, não teve a calma para tentar gravar esse negócio. O que elas queriam ali, ficou isso gravado em câmeras de segurança de dentro da propriedade, da residência delas, foi todo o apavoramento, elas correndo, batendo na porta, tentando entrar, né, para alguém abrir a porta, e depois de alguns minutos eles chamaram a polícia de Minas Gerais, e inclusive isso está gravado nas câmeras também, o atendimento, a polícia chegando no local, tem a viatura lá, e eles procuraram e não acharam ninguém, né? Então, como essa região de Lagoa Santa, próxima ali a Belo Horizonte, é uma área que também faz
praticamente divisa, é perto ali da Serra do Cipó, onde tem muitos casos, e eu conheço alguns casos já lá de Lagoa Santa, então acredito, pelo depoimento das meninas lá, embora são bem joviais, assim, fazem algumas brincadeiras na hora que estão falando do assunto, tudo, mas eu falei com um amigo meu que analisa expressões faciais para ver se a pessoa está mentindo ou não, e como as duas deram um depoimento no Instagram, e no mesmo momento, uma falava, a outra confirmava e tudo mais, esse meu amigo que analisa esse tipo de expressão, ele disse assim, é muito difícil quando se inventa uma história, colocar duas pessoas e as duas contarem e o negócio está tão sincronizado como ele observou no depoimento das duas. Ele chegou à conclusão e me falou, Edson, elas estão falando a verdade, viveram uma experiência traumática, né? E realmente eram seres bem estranhos, né? Geralmente na ufologia a gente tem aquele ser, o tipo alfa, né? Que é o cinzento. Vou pegar aqui uma estatueta, peraí. Geralmente são esses aqui, né? Os cabeçudos de olho preto, né? Esse aqui, 80% dos casos são os greys, né? São cinzas de olho preto. É muito difícil você ter caso de seres com olhos luminosos. Mas aí, quando saiu o caso dela em novembro, eu dei uma pesquisada aqui nos meus arquivos e descobri 5 casos que falavam de seres com o olho, inclusive verde azulado, ou só verde, luminoso também. E tinha até um caso bizarro que eu achei, de um ser que ele emitiu um raio do tamanho de um lápis, assim, vermelho do olho, que atingiu a testemunha e a testemunha ficou paralisada. Ou seja, existe na casuística ufológica casos com essa tipologia de seres com olhos luminosos também, né? Então, elas não tem nem como elas terem inventado uma história dessa. A gente conversou com o pai delas, o pai delas passou o WhatsApp de uma delas, eu vou entrar em contato, a gente pretende fazer até uma entrevista mais aprofundada, uma pesquisa, provavelmente o Paulo Baraqui Werner, que é o editor da revista OVNI Pesquisa, junto com o Albert, que mora em Lagoa Santa, devem fazer uma pesquisa mais aprofundada com as duas, né? Até para pegar mais informações e tal, e a gente depois publicar isso na revista OVNI Pesquisa. E falando de OVNI Pesquisa... Deixa eu só perguntar uma coisa. Você descreveu bastante os olhinhos deles, verde neon, né? Pelo que eu entendi. O rosto era triangular. Mas ela falou a tipologia. O rosto era triangular, eles eram magrinhos, assim, né? Esguios. Então, com o rosto triangular e os olhos verdes. Não tão baixo. Baixinho? Uma estatura mediana, vamos dizer assim. E eles estavam olhando para elas e ficaram paradinhos. Embaixo, agachado, e um ficou olhando fixamente para ela durante um bom tempo. Será que não era interessante regredir elas, Edson, para saber se elas foram abduzidas? Tá tudo gravado nas câmeras. Então, a câmera não captou eles. Porque a câmera pega só a área interna da propriedade, e o fato ocorreu na floresta do lado, né? Então você não tem câmera apontada para a floresta, só tem ali na garagem, tudo, até por questão de segurança, elas foram posicionadas dentro de um aspecto de segurança. Então tem filmado toda a reação delas, desde o momento que elas chegaram, que viram a criatura, que correram apavoradas, até a chegada da polícia também. Então é bem legal esse flagrante. Pena que elas não tiveram a calma para filmar aquela criatura, porque aí seria algo bombástico mesmo. E voltando aí, falando da revista OVNI Pesquisa, eu vou te passar umas revistas para você sortear depois aí para o seu público. E depois você me passa o teu endereço, que eu vou te mandar. A número 7
ela está imperdível. A gente colocou algumas coisas sobre o caso Varginha, né? Então são notícias inéditas também, tem muita coisa legal aqui dentro, tem o depoimento de um militar da Força Aérea também, que viu algumas movimentações naqueles dias que o caso estava bombando, tem o depoimento da mãe da lutadora Amanda Ribas, famosa lá de Varginha também, que a mãe dela também chegou a ver uma criatura naquela época. Então não foi só as meninas que viram, né, a criatura, não foi só a Kátia, a Liliane e a Valquíria, né? Então tá muito especial esse número 7. E a novidade que a gente tem da revista OVNI Pesquisa, a gente já está no número 7. Então estamos editando agora número 8 e uma editora se interessou pelo nosso trabalho sério científico da revista, né? Porque é a única revista científica de ufologia que existe no Brasil. E aí essa editora falou, nós vamos fazer um acordo com vocês, aí vamos editar a revista a partir do número 8, durante um ano, depois a gente vai renovando aí o contrato. Então, a partir do número 8, a próxima revista, ela já vai ser impressa e distribuída nas bancas. E você aí, que está me ouvindo, também pode fazer assinatura, é só entrar no site www.ovnipesquisa.com.br, né? E se você não adquiriu ainda a sua revista sobre Varginha, que é esse caso importantíssimo da ufologia brasileira, corre lá porque está acabando. Eu tenho ainda 2 caixas aqui, mas já vai esgotar. E tem a revista anterior também, a 6 a gente ainda tem, que é da Noite Oficial dos OVNIs, né? O caso famosíssimo da ufologia brasileira, né? Onde mais de 21 OVNIs apareceram no espaço aéreo brasileiro. Aí caças de interceptação da Força Aérea Brasileira foram mandados ao encalço para tentar interceptar. Aí foi aquela bagunça, detectando no radar, eles tentando chegar próximo dos objetos, mas não conseguiram. E depois isso gerou algumas fitas de áudio que hoje estão liberadas no Arquivo Nacional, e um relatório também conclusivo, que na verdade foi inconclusivo, né? Eles não chegaram a dar uma explicação o que era aquele fenômeno, era realmente OVNI. Eu não tenho nenhuma dúvida que na Noite Oficial dos OVNI, 19 de maio de 1986, aquilo foi um fato realmente autêntico e extraordinário da ufologia brasileira, né? Mas como a gente está falando também de novidades, né, de coisas que estão acontecendo aí no mundo da ufologia, tem os babados fortes também, viu, Karen? Conta as fofocas ufológicas. Então, a gente está um pouco desatualizado aqui. Então, conta a gente está até fazendo uma matéria também para a revista. Recentemente veio à tona aí que o Nick Pope, sabe o Nick Pope? Aquele funcionário, né, de inteligência, não sei o quê, da Inglaterra, que era articulado lá com o governo, com os militares, para pesquisa de OVNI. Então, parece que vazaram aí alguns documentos que não era bem isso, que ele mentiu e ele não ocupava nenhum cargo de destaque no MOD. Na verdade, ele era de uma empresa terceirizada e não muito importante. Mas a gente está... O Philip Piet Van Putten, que é um pesquisador lá de Minas Gerais, ele também está fazendo um levantamento bem interessante a respeito disso. Ele já conseguiu documentos do MOD, junto com outros pesquisadores da Inglaterra também que estão ajudando, que são consultores da revista OVNI Pesquisa. Então, um deles, por exemplo, que está ajudando é o Philip Mantle, né, que é um consultor da revista OVNI Pesquisa também. Ele teve acesso, conseguiu alguns documentos. Então, tá esse babado forte aí, porque ele apareceu em vários documentários, falando um monte de coisa, né? E, na verdade, ele se escondeu atrás de
um cargo que ele nunca ocupou, né? Ele nunca foi o que ele diz ser, né? E ele conseguiu muito destaque, foi chamado em eventos. Eu até conheci ele num dos eventos que aconteceram em Curitiba. Ele estava lá, tal. Tirei foto com ele, vou até tirar da minha parede, porque isso aí agora, você deixar um cara desse lá pendurado é complicado, né? Então, estou até tirando essa foto da minha parede. É o Nick Pope. Ele só mentiu o cargo ou as pessoas inventaram um cargo para ele? Como é que é essa então, história? Ele inventou o cargo. Na verdade, o MOD passou documentos oficiais falando o que ele era, de fato. Né? Ele não ocupava aquele cargo que ele dizia. Ele não tinha aquele acesso que ele dizia ter, entendeu? E aí agora ele está falando que é um grande mal-entendido, ele tenta se defender também, mas contra provas documentais, contra fatos e dados, não tem argumentos, né? Então, eu acho que ele está em maus lençóis, né? Que nem, por exemplo, o Jaime Maussan, né? Que é aquele pesquisador mexicano, né? Que volta e meia ele publica uns negócios que não tem nada a ver. Oi? Às vezes descredibiliza, né? É porque lá no México a galera é mais espiritualizada, né? Sim, mas então mas eles precisa... levam a vertente. Então, mas não precisa forçar, né? A ufologia está aí, ela acontece de forma séria também. É só pesquisar direitinho, não precisa ficar inventando nada. É que tem algumas pessoas que, infelizmente, né, mete o pé pelas mãos. Só que a mentira, ela nunca fica encoberta. Uma hora ela vem à tona, não é verdade? O que é mais, e ainda mais a gente está no ano do sol, que tudo que é mentira está aparecendo escancaradamente. Então. Parece que 2020 veio também para mostrar um monte de porcaria. E sabe aquela programação Alienígenas no Passado? Sei, do History Channel, que tem o Socalos, tem aquele monte de doido ali, entendeu? Então, os caras forçam de tal maneira, se você for pegar eu já assisti alguns programas, sem sombra de dúvida, é lixo, 90% é lixo e mentira. É um desacato à comunidade científica, aos arqueólogos, porque tudo para os caras é OVNI. E eles pregam que a humanidade terrestre é involuída, que não tem capacidade de fazer um templo, não tem capacidade de construir uma pirâmide, entendeu? Tudo eles atribuem a extraterrestre. Ou seja, o History, junto com esses caras aí, estão cada vez mais desacreditando, descredibilizando a ufologia mundial. Entendeu? Porque isso aí joga contra a ufologia mundial. E tem pessoas que assistem que não têm conhecimento científico, arqueológico, paleontológico, então histórico até, então acredita naquelas baboseiras que eles falam. Então isso também é algo muito desagradável que aconteceu esse ano, né? A gente teve um outro documentário que inclusive eu fiz uma live ontem sobre o projeto Blue Book, e teve aquela série do History sobre o Blue Book também, Livro Azul, né? Projeto Livro Azul, e foi bem legal até a trama que eles fizeram, só que tem um monte de mentira ali também, né? Na revista 6 a gente chegou a publicar, a Rafaela, que é nossa consultora lá do Nordeste, ela publicou uma matéria bem legal intitulada Projeto Livro Azul, que é esse aqui, ó, Projeto Livro Azul. E nessa matéria ela explica as coisas erradas que foram feitas nesse seriado, né? Teve a primeira temporada, a segunda e a terceira que ia sair agora foi cancelada, não vai ter mais. Mas o que eles fizeram? Pegaram, por exemplo, o Heineck, né, que era o pesquisador principal do Blue Book, ou seja, o cientista, o astrônomo que entrou para tentar explicar algumas coisas,
e coloca ele com um ajudante. E na vida real, o Heineken nunca trabalhou com nenhum ajudante. Não tem isso. Então eles vão inventando algumas coisas, colocam que perseguiram, ameaçaram a esposa do Heineken. Nunca aconteceu algo desse tipo, né? Então, tudo bem, a gente sabe que seriado ele é feito para entreter, né? Entretenimento para o público que gosta daquilo. Mas eles pegaram alguns casos ali que são autênticos do Blue Book e fizeram a ficção em cima. Agora, as pessoas têm que ficar atentas quando assistir, não ficar acreditando naquilo. Ah, eu assisti o episódio lá do Blue Book, o caso é assim, assim, assado. Muitas vezes aquele caso não tem nada a ver do jeito que você assistiu. Se você pegar nos relatórios do Blue Book, os originais, você vai ver que a história é completamente outra. Então, Karen, ufologia de verdade se faz com pesquisa, se faz com coisa séria. Não é com achismos, não é com ficção, tudo misturado, ou viajando na maionese, entendeu? Dá para fazer uma ufologia séria, real, entendeu? É possível. Tanto é que quando eu voltei, eu fiquei 3 anos sem fazer ufologia. Eu estava dando um tempo para mim, assim, e depois eu orei a Deus mesmo, falei assim, Deus, se for para mim deixar, eu estava meio que desintoxicando da ufologia, porque nesse período dos 3 anos, antes eu estava meio que fanático mesmo pela ufologia. E isso era prejudicial. Eu cheguei a perceber que isso daí era prejudicial. Agora, quando você faz ufologia como algo de pesquisa, né? Você quer pesquisar, quer saber mais, com raciocínio, é lógico que vão ocorrer alguns fatos, algumas situações que às vezes vai ser até para experiência sua, particular, né? Porque não tem uma explicação. É algo ali que, né, está fora do controle até da metodologia científica, né? E isso você sabe o que eu estou falando. Mas dá para você colocar a metodologia científica e fazer algo mais racional. Então, o que aconteceu? Durante os 3 anos, eu dei aquela desintoxicada, pois eu orei a Deus e eu falei, Deus, se é para mim deixar isso de vez, definitivamente, me dá um sinal ou me dá um sinal que é para mim voltar. E aí não demorou 5 dias, meu telefone, que já tinha mudado tudo, começou a tocar. Primeiro tocou um jornalista da Tribuna de Vitória, lá no Espírito Santo. O cara queria que eu ajudasse ele a fazer uma matéria, que ele ficou sabendo dos documentos que eu tinha tal, para fazer uma matéria para o jornal. Aí, em seguida, me liga o Carlos Alberto Machado, que ele ia dar uma palestra em São Paulo para o grupo Jordano Bruno, do Dino Nascimento e da Paula. E aí ele me chama para ir lá, né? Fazia tempo que a gente não se via, 3 anos que eu sumi, né? Então eu comecei a entender que era esses sinais que era para mim voltar. E aí, quando eu fui no Jordano Bruno, lá que teve a palestra do Machado, em seguida o Dino já me convidou para dar uma palestra lá também. E aí eu entrei já com tudo na ufologia, que eu via que a ufologia estava muito desmoralizada. Ao longo de vários anos aí, muitas pessoas fizeram muita maracutaia, entendeu? Divulgaram muitos casos que não tinha nada a ver, inventaram, ficaram defendendo fraudes, colocando coisa em revistas aí também, divulgando como coisa autêntica só para ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu falei assim, eu vou entrar de novo para moralizar isso aí. E esse ano de 2020 a gente cresceu bastante. O nosso canal estava com 3 mil inscritos, agora está com 42 mil inscritos e 400, eu olhei agora. A gente está numa campanha até o final do ano para tentar chegar a 50 mil inscritos. Então você aí que acompanha a Karen me ajuda também
entra lá no meu canal Enigmas e Mistérios, se inscreve, pega seu pai, sua mãe, seu irmão, os seus amigos, pede todo mundo para se inscrever, não custa nada, só entra lá e se inscreve no canal para a gente chegar nos 50 mil inscritos, é a nossa meta para o ano de 2020. Mas a gente já cresceu muito, né? De 3 mil que a gente estava em março ali, fomos para 42.400 agora, ainda não fechou o ano, ou seja, foi um crescimento muito legal. Tanto é que a gente recebeu um prêmio de destaque do canal, o Arthur Sérgio Neto, lá do Rio de Janeiro, lá na Serra da Beleza, junto com o restaurante Belezas da Serra, eles fizeram uma premiação onde eles premiaram várias pessoas, entendeu? Mulheres da ufologia, várias categorias. E nós ganhamos 2 prêmios. Ganhamos um prêmio pelo canal Enigmas e Mistérios, pelo destaque, né? Na verdade, ele não pega qual o melhor canal, ele não está vendo isso. Ele está vendo naquele período do ano de 2020 quem se destacou mais. Então é bem legal esse prêmio do Arthur Sérgio Neto, porque ele dá a premiação para os destaques, né? Às vezes você não tem. Por exemplo, o outro destaque que a gente ganhou o prêmio foi pela revista, a revista OVNI Pesquisa. Então, toda a equipe que faz a revista, eu fiquei sabendo o Paulo Baraki Werner. Então, eu fiquei sabendo dos 10 ufólogos como é que é? Os 10 melhores ufólogos. Foi o Edu que me mandou. Você estava e estava o Paulo Iannuzzi como ufólogo multidimensional. Achei muito legal. Você também estava. Exatamente. Nessa premiação. Então, e aí a gente ganhou na revista também. Mas o mérito todo é para o Paulo Baraki Werner, que é o editor, entendeu? Eu sou só o coeditor, eu sou só o braço direito dele, entendeu? Mas, então, o que acontece? Nesse ano de 2020, a gente abraçou a ufologia de tal forma, junto com o canal, com tudo, para a gente moralizar a ufologia. E o que faz a ufologia ser moralizada? Você colocar casos quentes, com documentação, com comprovação científica, com depoimentos de credibilidade, aí a coisa vai subindo. E, principalmente, metamateriais, ou seja, se tiver algum tipo de elemento, substância ou material metálico de algum OVNI, alguma coisa assim, isso a gente tem que analisar, pegar os laboratórios científicos, a USP que a gente usa em São Paulo, analisa, vamos ver o que é, o que não é, entendeu? Porque isso daí é que vai trazer respostas interessantes para a nossa ufologia nos próximos anos aí. Muito, muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é muito do ufólogo que realmente precisa da comprovação. A pessoa que é contatada, abduzida, tem que passar por vários exames para realmente saber se não é delírio, né? Eu acho isso bem legal, porque tem muita gente aí que fica delirando, achando que é uma coisa que não é. Bom, tem algumas abduções que eu acompanho também. Tem algumas abduções, algumas pessoas que eu converso que a gente acompanha, porque assim, elas viram um objeto, depois tem uma situação, tem o missing time, que é o missing time, que é o tempo perdido. Sim. Às vezes ela viu o objeto, quando ela acordou daquele transe, já tinha passado algumas horas, e tem alguns aspectos na vida do abduzido que geralmente vai ocorrendo ao longo da vida dela, entendeu? Então, às vezes ela tem um outro contato, quando ela vai ter o contato, parece que ela sabe, tem alguma percepção, e aí, antes de acontecer o contato, ela fica meia ansiosa, meia angustiada com alguma coisa, e aí o negócio retorna. Algumas memórias do que aconteceu, às vezes em experiências clínicas dentro da nave, começam a voltar. Não volta tudo porque eles bloqueiam na mente das pessoas. Aí o que tem como alternativa? É você fazer a hipnose regressiva.
Tem a Gilda Moura, por exemplo, que faz hipnose. Tinha o médico Mário Rangel, que fazia hipnose. Tem vários outros aí também que fazem. Mas é bom que quem passou por uma experiência dessa, tentar fazer uma hipnose com alguém que seja imparcial, isento. Porque a hipnose regressiva, ela ajuda como auxiliar para tirar alguns bloqueios e você saber um pouco mais do que aconteceu durante aquele lapso de memória que muitas vezes o abduzido tem. Só que o processo de hipnose regressiva, ele não é totalmente confiável. Ele é um processo que, se a pessoa que está fazendo a hipnose incutir na cabeça do abduzido algumas coisas, ele vai sair do transe acreditando que aquilo foi verdade. E, na verdade, foi algo injetado, colocado de propósito pelo hipnólogo, né? Então, por isso tem que pegar alguém sério. Outra coisa que a gente tem que levar em conta, se o abduzido ou a pessoa que acha que foi abduzida tiver uma interação muito grande com ufologia, sonhos fortes, né, de estar sendo raptado e tudo mais, durante a hipnose pode acontecer, não estou falando que sempre acontece, mas pode acontecer desse sonho vir à tona como uma realidade e, na verdade, foi apenas um sonho. E depois a pessoa vai sair falando aí aos quatro ventos que foi abduzida, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e às vezes foi alguma memória, né, de sonho, ou alguma memória de um filme que ela assistiu. Por exemplo, se você assistiu o filme Fogo no Céu, tem umas cenas lá violentas que você vai ficar impressionado e depois você foi hipnotizado, pode acontecer de vir à tona essa experiência que foi, de certa forma, impressionante para você ali. Mas era um filme, né? Então, hipnose, ela auxilia, tira até alguns bloqueios, ajuda a pessoa entrar no eixo de novo, porque geralmente abduzido acaba saindo do eixo, de alguma forma. O que eu falo para eles? Quando eu começo a ver que o cara começa a fugir muito do eixo, eu falo, cara, vive a tua vida normal, entendeu? Se tiver que o fenômeno voltar, e às vezes volta mesmo, ele vai voltar, mas não vai mudar nada na sua vida. Não é porque você teve uma abdução, que você é uma pessoa totalmente especial, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo, ou você é o embaixador das estrelas, entendeu? Nada disso. Você continua sendo uma pessoa normal, leva a tua vida normal, e pode ser que isso passe para os seus filhos, para os seus netos, e aí vai, entendeu? Para sua família, aí. E aí, quando você tiver algum desconfiança de ter tido uma abdução, alguma coisa, dá uma checada nos seus parentes anteriores, ou seja, pai e mãe, se já viram alguma coisa, se já tiveram algum tipo de experiência meio diferente, ver avós, né, bisavós, tenta ir para trás também para ver se não é algo cadenciado, entendeu? Porque o que a gente percebe é que geralmente tem alguns DNAs que parece que são seguidos aí e vai tendo contato direto com esse fenômeno OVNI que a gente não sabe muito bem o que é, né? E eles, pelo jeito, não querem se mostrar para a população, para a civilização terrestre, né? Então, Karen, é isso, a abdução, ela tem alguns casos legais, por exemplo, o caso Travis Walton, eu cheguei a conhecer o Travis em 3 ocasiões, a gente conversou tudo, em congressos, tive bastante tempo para observar do lado de vista psicológico, para analisar o próprio Travis, né? E, assim, a percepção que eu tenho do caso do Travis Walton é que realmente ele experienciou algo bem diferente mesmo. Ele foi um abduzido real, né? E tem toda a história dele, foi do Fogo no Céu, né? Fire in the Sky, tem um filme também, é bem legal, recomendo aí, se você não assistiu, assista, que vale a pena. É um caso que aconteceu em 1975, na cidade pequenininha ali de Snowflake, né? Nos Estados Unidos. E envolveu o Travis e alguns lenhadores que estavam com ele.
chegaram a ver a nave. Todos passaram por detetores de mentira. Na época eles tinham esse recurso na polícia, né? Porque os amigos dele, quando ele foi atingido pelo raio e depois ele desapareceu, os amigos perna para que te quero. Então foram para a cidade e aí depois, quando eles voltaram, o Travis tinha desaparecido. Ele ficou desaparecido 5 dias, né? Só depois que foi aparecer. E aí o que aconteceu? A polícia estava desconfiada que os lenhadores estavam mancomunados, tinham assassinado o Travis Walton e que tinham escondido o corpo. Só que aí passaram pelo detetor de mentiras, deu lá que estavam falando verdades, começaram a ficar, ué. E aí depois de 5 dias, o homem apareceu de novo, entendeu? E aí acabou ficando famoso, escreveu livros, virou filme. Então é uma abdução bem interessante. Tem abduções no Brasil também que foram bem interessantes, legais, e tem algumas abduções que elas não viraram livro, não foram para a mídia, mas também são legais, que geralmente a gente tem contato com essas pessoas até hoje. Pessoas que ficaram com marcas, né, de operações, pessoas que foram curadas de problemas na vista, usava até aqueles óculos de garrafa e depois de um contato, inexplicavelmente foi curado da vista. Então tem alguns casos assim, e tem casos também de experiências em que as pessoas se lascaram mesmo. Então, tipo, ficaram muito próximo desses objetos, depois tiveram um câncer, né, ficaram expostos talvez a algum campo radioativo, alguma coisa assim, e aí não deu muito certo, não. Então, o que eu aconselho às pessoas também? Se você observar um pouso de uma nave dessa, cara, não chega perto, não. A não ser que os caras convidem, você veja que o negócio realmente está amigável ali. Mas se não tiver, não chega perto. Você não sabe com que você está mexendo, se isso pode afetar a sua saúde. O que se faz no caso de um pouso é isolar primeiramente a área com alguma fita, aquela fita amarela e preta, rodeia ali e chama os ufólogos. Porque se você chamar a polícia, se você chamar o governo, os militares, eles vão acobertar e ninguém vai ficar sabendo. Mas se você chamar os ufólogos para fazerem o trabalho direitinho, eles vão lá, vão medir, ver se tem radiação ou não. Se não tiver, eles vão colher amostras do solo, da vegetação, de dentro, de fora da marca, para fazer depois análises comparativas. Ou seja, vai fazer um trabalho mais de análise científica. Geralmente dá algumas alterações bem interessantes. E se ficar fragmento também, alguma substância líquida que às vezes cai também da nave, às vezes ele solidifica, né? Tem alguns casos assim, por exemplo, o caso de Campinas, que ficou conhecido como chuva de prata. 3 objetos em forma de disco passaram, caiu a substância na calçada, e a calçada era de cimento, tinha aqueles buracos. Então, onde caiu aquela chuva prateada, ela depois de um tempo foi solidificando. Estava quente, depois solidificou. E aquilo foi extraído e foi analisado. Aí deu como 89,91% de estanho puro, né? 88,91% de estanho puro. Ou seja, estanho é algo que tem na Terra. Mas, se você fizer uma análise isotópica, o que dá para descobrir? Dependendo do isótopo que tem ali, da combinação, pode-se identificar que não seja um estanho terrestre, de alguma parte, de alguma jazida da Terra. E aí já fica... Aí poderia ser um meteorito? Aí poderia ser, mas no caso do contexto, você analisando o contexto da história, foi visto os discos, 3 discos, em forma de calota, clássico, né? Um prato sobreposto no outro, voando ali em Campinas. Então, você tem várias testemunhas também. Então, aí se trata de algo realmente digno de análise, de pesquisa. Deixa eu te falar uma coisa, aquelas luzes que apareceram em cima da pirâmide em novembro, eu acho, desse ano, o Paulo Iannuzzi falou que não acredita que a OVNI, assim, não que ele esteja afirmando, porque só uma pessoa gravou.
E aí ele falou que é um lugar que à noite tem espetáculos, várias pessoas que frequentam as pirâmides, é impossível só uma pessoa Exatamente. filmar. Então, eu já O que estive no você Egito 3 vezes, né? E realmente ali é um lugar onde fica chapado de gente. Se tivesse aparecido alguma coisa, muitos turistas teriam filmado e com certeza esses vídeos teriam viralizado. Como se trata apenas de um vídeo, provavelmente foi computação gráfica, que é o que a gente vê na internet, muitas vezes alguns vídeos bombando aí, mas se tratam de fraudes, né, de fakes, ou seja, são criações em programas digitais modernos, e aí complica. Tanto é que quando a gente analisa algum material que a gente recebe, eu sempre peço para a testemunha me mandar o filme original, porque se ele mandar pelo WhatsApp, não vai adiantar nada, eu não vou conseguir analisar. Por quê? Porque o WhatsApp ele comprime a imagem. Se você mandar por alguma outra coisa, Facebook, por exemplo, comprime também. Então perde as características originais. E as características originais são fundamentais para quem vai fazer uma análise, porque ali tem o histórico da foto, o horário, se ela foi manipulada ou não, as condições, a abertura do obturador da câmera, velocidade, enfim, fica dentro alguns registros da câmera que com programas especiais a gente consegue extrair esses dados e aí descobrir se é uma fraude ou não. Geralmente esses filmes que são fraudulentos, fakes aí, quando você busca o EXIF, chama EXIF, o EXIF da fotografia ou do vídeo, você descobre que tem uma parte lá, num determinado dia, determinado horário, foi manipulado por algum programa digital, ou Photoshop, ou qualquer outro desses aí de criação digital. Né? Então, infelizmente, tem essas pessoas que ficam fazendo isso e atrapalhando a pesquisa séria. Por isso que o fenômeno OVNI ele fica meio desmoralizado, desacreditado, porque tem pessoas inescrupulosas aí que estão interessadas só em likes, né? Colocar coisas fraudulentas para ganhar dinheiro com o YouTube. falou tudo, isso aí. Por isso que é bom pesquisar, investigar, ver a fonte. É isso que a gente gosta do Edson, porque ele é o verdadeiro ufólogo. Vai lá, mas ele quer saber tudo. E ele quer saber detalhes, isso que é muito importante. Bacana. A gente que é estudioso, assim, que eu faço muito trabalho de campo. Então, é vivências que a gente tem, mas não é a pesquisa. A pesquisa é outra coisa. Às vezes chega a foto para mim, eu falo, eu não sei ver. Aí eu mando para a Cris Pascoal, que ela tem mais experiência que eu. Vou começar a mandar Você para quer você ver comer. a diferença? Por exemplo, quando eu vou para Iporanga, né? Iporanga, no Vale do Ribeira, é uma área de grande incidência ufológica. Lá a gente já filmou, fotografou. Geralmente a gente vai no mirante do Alto da Boa Vista, e de lá a gente faz vigília e às vezes vê o fenômeno, filma, fotografa. Então, o que acontece lá? Durante o dia, eu investigo o fenômeno OVNI. Como? Eu vou com aquelas pessoas mais simples que moram ali nos interiores, no bairro da Serra, em Poranga, ou em cidades vizinhas mesmo, e aí começo a fazer a investigação. Você já viu a bola de fogo? Já viu Mãe do Ouro? Né? Já viu isso? Já viu aquilo? E aí as pessoas começam a relatar o que viram. Até seres luminosos em cachoeira eles já viram. Greys também, com olho preto em cachoeiras, lá na região, em cavernas, objeto entrando e saindo de dentro de caverna. Então é uma área que dá para você fazer a investigação, pegando o depoimento das testemunhas ali, e você vai ver que são pessoas simples, que não tem por que inventar uma história dessa. E aí depois você vai para as experiências. Que experiências são essas? Você vai lá para uma vigília, por exemplo, e ali você pode tanto fazer a Sim. pesquisa como ter suas experiências próprias. Tem coisas que eu vivenciei em Iporanga que eu nunca divulguei para ninguém, porque eu guardei para mim. É uma experiência pessoal minha, né? E, no caso, você filmou, fotografou, aí sim, isso a gente vai compartilhar, porque é pesquisa. Tem a evidência fotográfica,
tem a evidência videográfica, então dá para fazer algum tipo de análise em cima, tentar descobrir o que era aquele fenômeno, é um fenômeno natural, era um farol de carro numa estrada, era um vagalume, era um OVNI autêntico, enfim. Existem tantas coisas brilhando no céu que nem tudo que brilha é disco voador, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Hoje tem o Starlink, né, que passa por aí, confunde um monte de gente. Tem balão, tem saco de lixo que colocam em cima. Os drones, né, com o advento da modernidade, os drones vieram para confundir muita gente. Às vezes eu acredito mais naqueles casos antigos. Eu publiquei no canal recentemente um caso que um professor lá do Rio Grande do Sul me mandou. Ele achou num jornal de 1895. Várias cidades ali do Rio Grande do Sul viram, do Vale do Caí e Vale do Taquari. E essas cidades, né, as pessoas ali viram esse objeto vindo, que aparentemente foi descrito como um meteoro, né? Mas pegando as informações, você vê que o meteoro fez uma direção e depois fez outra. Ou seja, meteoro não tem como ele ir de norte para o sul, depois do leste para o oeste. Não tem. Ele vai numa linha reta até ele cair, ou passa, né, e vai embora na Terra. Você só vê aquele rastro, ele não chega a cair. Mas nesse caso, não. O objeto fez curva, mudou o movimento. Então, esses casos de 1895, relatado no jornal, eles me trazem mais credibilidade do que, às vezes, um caso que aconteceu agora, em dezembro de 2020, o cara filmou uma luzinha ali, e aí você vai ver as luzinhas, coincide exatamente com os drones, né? Que o drone tem a iluminação ali de segurança dele, de aviação, e aí, pô, então, ali, se você for classificar, pode ser um OVNI também? Pode, mas percentualmente é bem menor isso. É mais provável que seja um drone realmente. Bacana. Edson, quero agradecer. 2021, quero você mais aqui no canal, no TV Galáctica. Aliás, quero dar boa noite para o pessoal do TV Galáctica, Karen Rodrigues, Wagner Dorim, do YouTube, e do Facebook, Karen Rodrigues, Espaço Galáctica, TV Galáctica e Wagner Dorim. Aproveitem, deem like, comentem bastante, porque assim os robozinhos da internet e os ETzinhos vão saber que vocês gostam desse assunto, e assim vai chegar no maior número de pessoas possíveis. Os meus livros aí, quem também quiser adquirir, é bem legal esses livros. E não esqueça da revista OVNI Pesquisa, né, que nós somos coeditores lá, tá bem legal, é a única revista científica do Brasil, então não deixe de adquirir e de nos prestigiar. E dá os likes lá no nosso canal, no canal da Karen também, ajuda ela, e se inscreva no meu canal, lá que eu quero chegar nos 50 mil inscritos aí e continuar fazendo ufologia de qualidade para vocês aí. Eu quero todo mundo que está aqui nessa live ir lá no canal dele, se inscrever e dar like também, tá? Edson, deixa teus contatos aí, se a galera quiser, o e-mail, o telefone. O e-mail que eu uso é boaventura_gug@hotmail.com. E lá no canal Enigmas e Mistérios, a gente tem um quadro que é Relatos Misteriosos. Então, qualquer vídeo que você entrar, tem um e-mail para você enviar o seu relato. E aí a gente lê o seu relato lá ao vivo. Inclusive, Karen, se você tiver algum relato interessante, manda para a gente lá que a gente vai ler o seu relato no canal também. Entendeu? Opa! Porque esse quadro, ele é interativo com o público. O público tem a oportunidade de relatar aquilo que aconteceu com eles. Independente de ser um OVNI, de ser isso, de ser aquilo, a gente vai lá e lê o seu relato e divulga. Porque sempre aparece alguém, eu também vi, eu já vi algo desse tipo. Então tem casos legais lá de criaturas, de objetos que foram vistos, e está chegando relato para a gente do Brasil inteiro.
entendeu? Olha. E a gente está publicando lá, está fazendo o maior sucesso. E é bom que meu canal chega em todos os cantos do planeta, não é só brasileiro, eu fiquei surpresa. Tem gente que coloca para traduzir nos Estados Unidos, no Canadá, aqui na América Latina, achei bem legal. Bom, Edson, gratidão, gratidão. O ano que vem, ó, quero você bastante aqui no canal, hein? Para a gente ficar atualizado das babadeiras ufológicas. E a ufologia que ele traz é aquela pesquisada, aquela torcida mesmo, ele tira tudo sumo para trazer a verdade para vocês. Olha que legal. Isso que é o verdadeiro ufólogo, aquele que pesquisa. Um abração aí pro Dorim também. Um abraço para Gratidão. você e pro Dorim, para toda a sua equipe aí também. Obrigado pela oportunidade. Gratidão, Edson. Beijo de luz para vocês e até amanhã em Karen Responde. Beijo.